Salve, salve! Esse é o primeiro vídeo do canal e a gente já vai começar com uma sequência de 3 vídeos para falar um pouco sobre livros, é algo que me perguntam bastante. Nesse primeiro vídeo, né, que é esse vídeo de agora, eu vou falar quais são os livros que moldaram a minha forma de gerir, que acredito que sejam muito importantes para qualquer gestor. Depois eu vou falar sobre os livros que moldaram a minha forma de liderança, ou como eu entendo como é liderar uma equipe, uma empresa. E por último, livros que mudaram um pouco, influenciaram a minha forma de pensar como um todo. Primeiro, né, e mais importante, eu vou falar na sequência em que eu fui lendo os livros, né? Todos eles são importantes, vou falar na sequência e depois eu falo um pouco do qual eu acredito seja a melhor para você ler, dependendo do momento. É claro que se puder ler todos seria interessante. O primeiro livro foi esse, do Falcone, Gerenciamento pelas Diretrizes. Foi um livro que me ensinou muito sobre gestão, porque principalmente ele fala sobre PDCA. Ele fala do como planejar, executar, como criar metas para a empresa. Ele fala do ponto de vista de gerenciamento de um nível um pouco mais alto, né? Ele é muito fácil de ler, ele tem muitos diagramas de gestão e o mais interessante, muito antes do Érico Rocha, ele já divide o livro em faixas. Então tem técnicas e partes de gestão, ferramentas para faixa branca, faixa marrom, faixa preta, e ele vai evoluindo. Então esse foi o primeiro livro que eu achei muito interessante. Depois que eu conheci esse livro que fala sobre o PDCA, sobre a gestão, né? Para quem não conhece o Falcone, foi basicamente quem estruturou o sistema de gestão da Ambev, é um dos maiores nomes, né, de consultoria e gestão hoje no Brasil e até no mundo. Depois de eu ter lido esse livro, eu me apaixonei por ele e fui e peguei como se fosse a continuação, gerenciamento de rotina do trabalho do dia a dia. Então aqui o Falcone, ele meio que desce um degrau. Se no outro livro ele falava sobre gestão da empresa como um todo, nesse aqui ele fala como você vai gerir e você vai conduzir isso no dia a dia. Como você encontra anomalias na sua empresa, como você faz correções, como você desenha um plano de ação. E é muito interessante, basicamente ele vai te mostrar o poder, né, e a influência de um PDCA bem feito, né, de um planejamento, de uma execução, de você aprender com isso. Depois, que provavelmente foi um dos livros mais importantes que eu li. Eu até brinco que esse livro, todo empresário deveria ser obrigado a ler, que é O Mito do Empreendedor, né? Muita gente fala sobre ele, o Michael Gerber, muito provavelmente, é uma das pessoas que mais entende micro e pequena empresa hoje do mundo. E ele, nesse livro, ele mostra muito como a gente muitas vezes começa a empreender e erra no sentido de fazer muita tarefa técnica, não saber a hora de fazer uma tarefa gerencial, uma tarefa estratégica, os 3 perfis que existem dentro de cada empreendedor, o técnico, o administrador e o empreendedor efetivamente, né? Um é mais o dia a dia, outro passado, outro futuro. É um livro muito fácil de ler, é um livro sensacional. Antes eu estava estudando um pouco mais sobre gestão para resolver problemas do dia a dia. Nesse momento eu comecei a entender a empresa de uma forma mais ampla, a importância de bases sólidas, de uma cultura. E aí nessa decorrência, né, nesse momento aí da minha vida, isso aqui deve ter sido por volta de 2012, 2013, eu acredito que o do Falcone foi até antes, eu devo ter lido em 2009 os livros, eu cheguei nesse livro, A Startup Enxuta, do Eric Ries. Foi quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre startup, conhecer mais esse universo, cheguei a montar startup, cheguei a trabalhar bastante em projetos sociais, participar de empresas que faziam as aceleradoras, né, de startup. E por que esse livro foi muito importante? Porque ele mostra da importância da gente definir algumas métricas, né, alguns saltos de fé que ele chama, e da importância de testar, de errar rápido, de testar e de tentar validar as coisas o mais rápido possível, antes de gastar muita energia, principalmente quando a gente não sabe o resultado. Isso acontece muitas vezes no marketing digital, que a gente pega um produto, pega um expert, pega um nicho que muitas vezes a gente não sabe se as pessoas querem, se o nosso produto vai interessar para a audiência, para o cliente, e aqui ele mostra muito bem como fazer isso. É um livro sensacional. Depois eu cheguei nesse livro, O Lado Difícil das Situações Difíceis, do Ben Horowitz. É um livro
também que é muito bom. Ele mostra os percalços do dia a dia, a dificuldade de quando acontece alguma coisa que meio que te desmorona, a dificuldade de empreender. Ele meio que tira todo o romantismo do empreendedorismo, né? A gente tem a maior parte da literatura, a maior parte dos conteúdos falam muito do glamour do empreendedorismo. Ele meio que desconstrói tudo isso, ele mostra das dificuldades, ele mostra os percalços, ele mostra o quanto ele apanhou, o quanto ele teve resiliência, o quanto ele voltou mais forte, o quanto ele dependeu de uma equipe unida para ajudar ele. Logo depois desse livro, eu li um livro que acho que foi um dos momentos mais difíceis, assim, do ponto de vista a gente tomou alguns calotes, ficou devendo, teve que começar a cortar custos, não queria demitir a equipe. E aí eu encontrei esse livro, Dobre Seus Lucros. Ele é um livro um pouco pesado no sentido de, você precisa ler ele traz alguns fundamentos, se não me engano são 32, só que você precisa ler ele com uma cabeça um pouco mais de entender o momento de cada coisa, porque muitas das coisas que ele faz, você pode pensar, cara, eu não faria isso, porque ele é muito focado em corte de custo, não é à toa que fala que é um dos livros de cabeceira dos fundadores da Ambev, né? Mesmo porque eles têm isso de orçamento base zero e corte de custo muito forte. E aqui, nesse caso, ele mostra bastante. Só que muito o de dobre seus lucros, ele é muito focado em redução, em corte, em como negociar, em como priorizar o que deve ser pago, o que não deve ser pago, como fazer. Muitos de vocês não vão nunca nem precisar usar esses conceitos, né? E nunca vão passar por isso de ter que reduzir, de ter que renegociar dívida, de ter que refazer essas coisas. Mas é muito importante para você, em alguns momentos, ter o outro lado, porque a gente fica muito na bolha do digital, mas cara, como seria trabalhar numa empresa do varejo, ou uma empresa que as margens são 5, 6%? Eu tive empresa que a margem era 6%. Qual que é a diferença quando pensa hoje no marketing digital que as margens são 30, 40? Quando eu falo isso é de lucro, né? Cada R$100 que entra, muitas vezes no marketing digital 30, 40 é de lucro. Margem de varejo é 6%, 5%, algumas têm mais. E por que isso é importante? Porque quando você entende qual que é esse mecanismo e que sua margem é muito pequena, você passa a não poder errar em contratação e não poder errar em decisão. E isso vai te capacitando como gestor, isso vai criando casco. Então, a partir do momento que hoje no marketing digital você contrata uma pessoa, não deu certo, você troca, quando a sua margem é muito pequena, você não pode errar. Você não pode ficar com uma pessoa por 3 meses e depois ela sair do seu time. Então, você começa a aprender melhor o como você vai motivar essas pessoas, como você vai treinar, o como você vai atrair, como você vai contratar. E por último, né, eu acho que eu nem cheguei a falar no começo que eram 7 livros, né, mas eu vou deixar no título 7 livros para já saber quando começou. E é um dos livros, cara, fundamentais. Ele é muito difícil de achar, só em sebo provavelmente, Os 12 Elementos da Gestão de Excelência. Esse livro foi feito em cima, né, foi da Gallup, né, a consultoria e pesquisas, tudo mais, acho que foi, cara, com 2 milhões, não lembro quantos milhões de colaboradores. Então, basicamente, são 12 perguntas que eles fizeram na entrevista, né? Para vocês terem uma ideia. A primeira pergunta sei o que o colaborador tinha que responder, né? Sei o que esperam de mim no trabalho? Tenho os materiais e equipamentos necessários para realizar o meu trabalho corretamente? Tenho um melhor amigo no trabalho? Nos últimos 7 dias, recebi algum reconhecimento ou elogio por realizar um bom trabalho? Para você, né, gestor, que quer transformar sua empresa, quer motivar as pessoas, quer conseguir levar a empresa para o próximo nível, esse livro é fundamental. Infelizmente, eles pararam de fazer ou não tem outras tiragens, né? Então você só vai encontrar ele em sebo. Agora me perguntando, cara, tá, por onde eu começo se eu tô montando uma empresa? O primeiro de todos, se você tá começando, se você nunca leu esse livro, não faz ideia, quer entrar agora no mundo de gestão, O Mito do Empreendedor. Esse é o primeiro livro que você vai ler. Depois que você lê O Mito do Empreendedor, você vai entender como montar a empresa e tudo mais, seria muito legal se você lesse a Startup Enxuta. Porque isso vai te mostrar a fazer hipóteses, vai te ensinar a desenhar metas. E depois disso, você vai montando uma empresa, criando uma estrutura, vai para esse livro aqui, se você conseguir encontrar. Porque aqui vai te dar a base para gerenciar uma equipe. E os outros vai de
de você e do seu momento. É muito interessante os livros do Falcone, porque você precisa aprender sobre PDCA, mas se não quiser ler, é simplesmente estudar sobre planejamento, sobre PDCA, sobre esse tipo de criação. Eu sugiro a ler esse livro ou algum livro que tenha o mesmo conteúdo. Se você ler esses 4 livros aqui que eu estou indicando, se você ler esses 4, você já vai estar na frente, né, pelo menos teoricamente, conceitualmente, na frente de 99% dos gestores, não só do digital, como qualquer lugar. Os outros livros são interessantes também. E aí, um ponto importante, se você achar que é legal, se você gostou de algum livro e quiser que em algum momento eu faça um resumo dele, avisa aqui nos comentários, né, deixa aqui embaixo, que com o maior prazer eu faço um resumo deles e a gente conversa um pouco mais sobre. Beleza? No próximo vídeo eu vou falar sobre os livros que moldaram a minha forma de liderar, de pensar a liderança e, por último, os que mudaram minha cabeça de alguma forma. Beleza? Tamo junto, muito obrigado, valeu!